Graça e paz. Amém. Nós vamos falar de um homem. Esse homem, ele realmente tinha uma posição invejável, fantástica. Então, tudo é possível acontecer na vida de todos. E esse texto, que eu vou tentar ler tudo, não sei se dará tempo. Eu até falei com o pastor, eu não sei. Ele falou, faça uma síntese, né? Me ajudou. Mas eu falei, fui fazer a síntese. Não reduzi nada. Aí fui tentar fazer a síntese da síntese que eu não fiz. Praticamente nada. Não sei. Porque eu não me engalfinho com o texto. Eu vou procurar aquilo que está mais fundo. Né? E, na verdade, a pregação não pode ser feita dessa maneira. Mesmo porque na igreja tem regras. E se a gente foge a regra, atrapalha tudo. Né? Então, nós vamos falar de um homem que tinha uma característica assim muito forte. Né? Mas que sofreu, assim como alguns heróis da galeria da fé lá em Hebreus, também tiveram problemas. E assim nós temos problemas também, não posso falar nós, muitos têm problemas, né? Eu já tive muitos problemas desses. Né? E o nome desse homem é Asaf. Eu não sei quantos ouviram falar dele, né? Asaf. E vocês vão me permitir, porque eu vou puxar um pouquinho o currículo dele. Eu vou ler esse currículo dele. Não coloquei tudo, mas a grande parte está aqui. Porque ele não é muito falado, mas deixou um legado muito profundo. Então, a primeira coisa é que perguntar quem era Asaf. Asaf era um músico da tribo de Levi. Está vendo? Ele pode fazer louvor para vocês aqui também. Glória a Deus. Ele foi escolhido para ministro de louvor, sabe quando? Quando a arca da aliança estava na casa de Obed-Edom. Enquanto a arca ficou lá na casa de Obed-Edom, vocês conhecem a história, aquela casa prosperou, foi uma bênção muito grande. E não só a casa, mas os arredores também. Né? Então a graça do Senhor não é limitada. Né? Então é uma graça ampla. E ele foi levando, né? Ele foi guiando o cortejo até Jerusalém, para que a arca não fosse colocada no tabernáculo. E aí, então, esse homem era escolhido, nomeado por Davi. Imaginem vocês a qualidade desse homem. Ele foi escolhido, sabe, no meio de quantos levitas? Eu imagino o coral que vai ser no céu. 38.000 levitas, e ele foi escolhido. Aleluia. Imagine você. E com ele foram dois homens, um chamado Emã e o outro Etã. E quem eram esses homens? Os maiores sábios do Oriente. Simplesmente assim. Eu fico imaginando o staff do rei Davi, que Deus concedeu a esse homem. Porque além disso, ele tinha um bom conselheiro, ele tinha também uns guerreiros, 30 guerreiros notáveis, e acima desses 30 tinham 3 que eram muito acima desses 30. Então vocês imaginam a força que tinha esse reino. Que Deus propiciou esse reino. E esse homem foi nomeado por Davi. Mas não só para levar a arca da aliança para o tabernáculo. E nesse momento, ele era um instrumentista, ele tocava símbolos. Você sabe o que é símbolo? Símbolos são aqueles pratos metálicos.
sabe que tinha fanfarra, e na orquestra sinfônica, filarmônica, né? Aqueles que... Hoje não tem mais fanfarra, né? Não tem mais isso. Então, ele também foi designado para estar à frente dos louvores diante da Arca da Aliança todos os dias de sua vida. Portanto, você imagine o status desse homem, que ele poderia ser. Né? Às vezes tem gente com muito pouco já faz um fuzuê tremendo. Mas esse homem tinha tudo isso. E além disso, gente, ele foi temente a Deus e fiel ao Senhor também, todos os dias de sua vida. E aí? Ele ensinava a comunidade de Israel como é Deus. Além de tudo, ele era profeta. Eu vou usar uma palavra aqui, vou explicar que vocês nunca poderão usar, mas naquela época o profeta era chamado de vidente. Não usem essa palavra hoje porque a conotação é outra. Né? Então, profeta naquela época era chamado de vidente. E sabe como esse homem ministrava as suas profecias? Incrível que pareça, eu vou profetizar a vida de vocês, nos louvores. Aleluia! Aleluia! Nos louvores ele profetizava. Para que isso seja uma constante na vida de vocês. Amém. Porque Deus dá essa graça a todos. Amém? E aí? Ele deixou um outro legado importante. Ele compôs 12 salmos. 12. Entre os 150, 12 são deles. E aí também vocês vão ver uma expressão na Bíblia. Vocês vão falar assim, os filhos de Asaf. Na verdade, são os descendentes. E que esses ficaram no templo como levitas até o final dele, do templo, né? Com a derrubada pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Amém? Então, feito isso, nós vamos, essa introdução, nós vamos partir para a palavra. E vamos abrir o Salmo 73. Nós vamos e voltar, vamos sair um pouquinho dele, umas 2 vezes, tá? Salmo 73, Salmo de Asaf. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, nós vamos ver primeiramente os 3 versículos, depois eu vou voltar para esse versículo novamente. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltaram para que escorregassem os meus passos. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Não, peraí. Pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Vamos voltar para um, por favor? Vejam vocês. Primeiro, ele mostra o quê? Ele mostra uma contradição entre fé e experiência. Aqui, fé e experiência. Por que eu puxei a ficha desse homem? Para que a gente saiba que se porventura algo acontecer conosco, vocês vão saber como ele se desvencilhou disso. Mas ele morreu disso. É um alerta para a gente. Por isso que nós temos que vigiar. Vigiar sempre. Né? Então, mostra essa aparente contradição entre fé e experiência. E olha, no verso 2, no verso 1, desculpa,
verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os ricos de coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vejam, essa é uma verdade tão óbvia, graças a Deus, né? Que muitos jamais imaginaram que ela seria contestada. E foi contestada. Então, quando começa, a coisa vem do versículo 2. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. E no 3, pois eu tinha inveja dos necios quando via a prosperidade dos ímpios. Então, o problema na vida desse homem começa aqui. Quando começou? Quando ele sentiu inveja. Inveja, sim, é um sentimento tão pernicioso, gente, que destrói a vida de qualquer um. Destrói totalmente a inveja. E o que é inveja? Né? A inveja é querer algo de alguém, cobiça. É um sentimento exagerado de ter posse daquilo que nasceu. E aí vai por diante, porque quando a nossa carne quer algo e os sentimentos não são satisfeitos, as coisas ficam piores do que estão. Então, inveja é isso. Né? Então, o que acontece? O problema começou quando ele sentiu essa sensação. E é terrível, gente. É terrível. Isso é só as igrejas de hoje. Por isso que ele diz, verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os ricos de coração. Mas quando o sentimento entrou, o seu coração não estava mais o mesmo. Não estava mais o mesmo. E ele admite que os meus pés escorregaram. Por quê? Porque ele passou a observar. Os perversos. Ele não olhava para o outro irmão, mas ele passou a olhar para os perversos. Puxa, por que eles prosperam? Eles têm dinheiro, viajam, né? Nada acontece para eles. Se acontecer, tem seguro. Não é? Está tudo bem. Tem mantimentos, vão para onde querem. E além disso, maltratam os outros, tornam-se arrogantes. E quando a gente fala de desejo, né, algo que desperta os olhos, nós vamos abrir agora em Gênesis capítulo 3. Né? Nós falou em Gênesis 2 vezes aqui hoje. Em Gênesis capítulo 3. E nós vamos ver o quê? Uma personagem que caracterizou tudo isso. Quem foi? Eva. Então, a gente fala assim, já vamos começar do versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Afirmação, gente. Não comereis dele. Imperativo. Não comereis dele. Nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Versículo 5. Sim. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Não sei. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Então, quando você olha algo que não é teu e que foi dito, não faça isso. Mas se torna agradável, é porque algo
na sua mente está mudando. E você não está percebendo. E é agradável aos olhos e árvore. Aqui, ó. Árvore o quê? Desejar. Desejo é um sentimento ardente às vezes. E quando ele se torna assim, as coisas tomam um rumo diferente na vida de qualquer um. Então, a árvore desejava para dar entendimento, ou seja, eu vou ser além daquilo que eu sou. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Aliás, esse texto aqui é tão rico, viu? Merece um dia uma pregação. Porque o que tem embutido aqui é muita coisa. O texto é pequeno, mas tem muita coisa embutida aqui. Então, o que aconteceu? O desejo, a visão, propiciou o quê? Uma vontade de ter aquilo que era até, não era nem dela, era proibido. Por quê? Pelo Senhor. As pessoas, às vezes, são acometidas dessas coisas. E agora a gente vai voltar para o Salmo 73, novamente. Porque é um ping-pong isso aqui, viu? Versículos 4 ao 9. Nós vamos ver se vamos dar uma adiantada, porque não sei se vai dar tempo. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. São fortes, saudáveis. Não se acham em trabalhos como outros homens, e nem são afligidos como outros homens. Ou seja, eles mandam, não fazem. Eles afligem, torturam. E não são afligidos como outros homens. Por isso, a soberba o cerca como um colar. Ou seja, eles se revestem de coisas que os outros não têm. Eles se tornam bastardos, né? Eles vestem-se de violência como de ator. Então, isso tudo provoca uma situação que os justos padecem na mão deles. E há um provérbio que diz que quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando os ímpios estão ali, eles padecem. Né? Verso 7. Os olhos deles estão inchados de gordura, ou seja, eles estão bem nutridos, estão roliços. Né? Vem de outra maneira a coisa. Eles ficam inchados, o seu corpo chega até a brilhar, tão inchadinho que está. Eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos, tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. E o 9, põem as suas bocas contra os céus, e as suas línguas andam pela terra. Então, o que a gente tira daqui? Eles são tão arrogantes que dizem assim: vamos fazer o que acontecer. Deus não sabe de nada. Nós controlamos os céus e a terra. É tudo nosso. É tudo nosso. Nós mandamos nisso aqui. Olha, pode sair da frente que eu estou passando. Simplesmente assim. Então são coisas que eles vão atribuindo a esse tipo de comportamento. E do 10 ao 12. Por isso, o povo dele volta aqui e águas de copo cheio se lhes espremem. E eles dizem: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Que desafio, hein? Eis que estes são ímpios, que prosperam no mundo, aumentam em riquezas. E veja bem, quem está falando aqui é Asaf. Asaf está falando isso. Eis que eles são ímpios e prosperam no mundo, e aumentam em riquezas.
eles falam tudo isso, tem um crescimento. Sabe? A situação de Asaf vai se complicando cada vez mais. Ele entra naquele processo que a gente chama de looping. Ele não vai sair disso. Ele não sai disso. Porque ele está observando aquilo que ele gostaria de ter, e não tem. Mas também ele é um homem que tem compaixão. Ele tem amor pelos outros. E ele fica indignado. Então esse amor e compaixão pelos justos fazem também ele pensar assim. Mas nem sempre quando a gente sente amor e compaixão e vê as outras coisas acontecendo, a gente fica indignado. Eu já tive muito indignado na minha vida. Muito. Essa injustiça me deixa indignado. Mas a indignação é outro sentimento que vai nos deixando para baixo. Por quê? Porque eu não penso com o coração. Jesus disse: amar é o próximo. Como eu vou amar se eu sou indignado? Aí o pessoal falou: eu quero mais que ele morra. Não é? Eu quero mais que ele morra. Mas a indignação propicia esse equilíbrio, esse ajuste mental. A gente quer fazer justiça simplesmente com as próprias mãos. Né? Então, o que acontece? Eles falam. Vamos lá, verso 13 ao 16. Vou comentar tudo porque essa é uma vida, tá, gente? O que esse homem aconteceu. Vocês só vão ver coisas lamurientas, tribulosas, dificuldades, mas calma que tem o segundo ato. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Veja, agora ele fica se questionando a si mesmo. Que adianta eu ser honesto? Que adianta eu viver nessa vida piedosa? Que adianta eu anunciar a congregação, a justiça de Deus na congregação, dar o meu testemunho na congregação do mundo? Que adianta? Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Veja, eu não sei o tipo de problema que ele estava passando. Porque se fala muito pouco dele. Mas ele estava passando algum problema, sou castigado. Qual é o meu problema? Às vezes eu sou castigado por mim mesmo. Por quê? Porque eu quero algo. Porque não é para mim. A prosperidade, a riqueza, nós temos isso de certeza no coração, não é para todos, não. Deus deu para alguns. Porque se dá para todos, eu vou contar um caso que aconteceu, para vocês terem uma ideia. Quando começou a loteria, quando aconteceu a loteria dos 13 pontos, teve um camarada chamado Dudu, ele ganhou sozinho, milhões. Então, ele ganhou tanto dinheiro, ele estava preparado para esse dinheiro? Não. Porque em pouco tempo, ele perdeu tudo. Não soube administrar. Então, Deus dá riqueza para aqueles que sabem administrar e que sabem fazer uso disso. Então, a riqueza não é para todos. E aí, às vezes, a pessoa fala, então, ele estava sendo castigado por alguma elucubração, algum pensamento que ele tinha, alguma coisa que ele queria, e que ele queria, ou que ele queria talvez até mais daquilo que ele havia recebido. E às vezes as pessoas, eu meio gosto mesmo, né? Quantas pessoas estão vivendo dessa forma, atingem um patamar e quando chegam aqui exigem. Então, essas coisas meio que tomaram uma outra conotação.
cobro o preço de 10 mil para pregar. Eu quero uma classe executiva no avião e uma hospedagem de preferência no hotel sinistro. O carro vai pegar, pode trazer e eu vou assim. Jamais faria uma coisa dessa. Jamais. Se eu não puder, eu não vou. Mas já pedir alguma coisa? Nunca. Jamais. A palavra é o seguinte, ela se aplica. Aleluia. Ela se aplica. Verdadeiramente bom é Deus, para com Israel e para com os puros de coração. E então, ele dedicou tanto tempo, oração, ele deu as suas ofertas e fez tantas coisas. Ele questiona, para quê? Para quê? Se eu estou sendo castigado. Verso 15 e 16, por favor, pastor. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. E aqui é uma coisa muito importante, viu, gente? Nesse momento ele tem um bom senso. Ele não falou das suas tribulações para ninguém. Ele se manteve calado. Ele não disse nada em alta voz. Aí, como é que todo mundo sabe? Porque está escrito. Mas quando foi escrito? Muito depois daquilo que ele viveu. E ele registrou aquilo que ele viveu. Então ele abriu o coração dele. Ele confessou isso. Confessou. E deixou. Então o que acontece? Ele não veio a público falar esse tipo de coisa. Nem veio fazer essa queixa. Por quê? Porque ele tiraria os fiéis do caminho e poderia fazer as pessoas tropeçarem. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Até que entrei, foi para mim muito doloroso. 17 eu já vou entrar. Então, essa tarefa para ele se tornou muito pesada, muito complicada. E nós estamos falando de um drama de uma pessoa que viveu isso. E quantos vivem esse tipo de coisa? Quantos? Quantos? Mas aí, o que acontece? O jogo muda. Versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Então, quando ele entra no santuário de Deus, que santuário foi esse? Ele entrou no santuário celestial. Aleluia. Ele entrou no santuário celestial. Ele e Deus. Como Jesus disse, fecha a porta do teu quarto. Olha, e Deus não te escuta. Deus te vê. Porque ele sonda o seu interior. Você não precisa falar. Para que o maligno não fique ouvindo. Eu vou aprontar para esse cara aqui, já que ele tem esse tipo de coisa, eu vou aprontar para ele. Fale no teu coração com Deus, no altar celestial. Aleluia. Fale isso. Para que o inimigo não saiba dos teus problemas e fique te armando ciladas. Você e ele. Somente você. Aí, o que acontece, né? Nessa parte, existe um provérbio chinês que diz assim: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então nós temos que tomar cuidado. Quando nós falarmos algo, que uma palavra que convença, mas uma palavra construtiva, para que o exemplo leve junto. Né? Ele leve junto. Você caminhe junto.
Tenha calma e caminhe 2 milhas com o teu irmão. Sempre. E no versículo 17 ele diz, até que entrei no santuário do Altíssimo. Então aí aconteceu algo maravilhoso. Foi essa entrada dele no santuário celestial. Algo muito maior. Algo que alcança, né, aquilo que o ser humano precisa. Essa conexão com Deus. Essa conexão que te faz crescer, que te faz sentir, que te faz melhor. E aí, o que aconteceu? Até que eu fiz tanta coisa, mas não vi. Então, e ele compreendeu, quando ele entra no santuário celestial, o que ele compreende? Ele recebe. Ele ouve, sim. Eles prosperam. Eles prosperam. Mas, o que dizer da vida sobre a morte? Como vai ficar isso? Se você pensa que a sua vida só vai se reduzir a isto, você se conformou com muito pouco. E ele entendeu que a vida após a morte é a eternidade. E os ímpios não estarão lá. É isso que eu vou receber. Então isso entrou na mente dele e ele sabe que com Deus e com os irmãos tudo é suportável. 1 Pedro 5:9. Está lá. Então vamos entrar para que ele chega conosco aqui, senão vai conspirar contra nós. Versículos 18 a 20. Certamente tu os pusestes em lugares escorregadios, uns lanças em destruição, como caem na desolação, quase num momento ficam totalmente consumidos de terrores. Então, quer dizer, o caminho deles é esse. A prosperidade deles acaba sendo instável. Sabe por quê? Porque quando o pastor falou dos governantes, o que estão fazendo, quando aqueles que estão no mesmo time, na mesma equipe, começam a ser distanciados, começa a haver um clima de separação, de inveja. E isso torna a vida deles instável. Porque eles pensam, eles vão o quê? Como um sonho, quando se acorda assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Por quê? Porque quando eles acordarem, eles vão ver algo que vai deixá-los sem chão. Bom, o que eu vou fazer hoje para ganhar dinheiro? Eu vou fazer hoje para fazer algo muito importante na vida. Será que eu vou fazer alguma coisa? Eu preciso correr atrás disso. Então gera aflição, gera desconforto. Eles são instáveis. Assim, meu coração se azedou e senti picadas nos meus rins. Foi acordado. 22. Assim me embruteci e nada sabia, e como um animal perante ti. Então, meus irmãos, eles simplesmente entendeu que ele estava saindo daquele caminho. Que aquele caminho estava tornando ele um homem embrutecido, ignorante, como um animal irracional. Por isso, como um animal perante ti. Eu estou entendendo, Senhor. Como se ele dissesse assim: Deus, por favor, me perdoe. Me perdoe. Eu preciso sair dessa.
estou de contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. É como um pai que pega a mão do filho. Deus Pai nos pega a mão daquele como se fôssemos uma criança e nos guia. E é preciso que a gente tenha que estar nessa sintonia. Eu tenho que entender que essa sintonia é tudo para a minha vida. Tudo para a minha vida. O pai pega na mão da criança e vocês têm o exemplo disso. Né? Vocês têm o exemplo disso. Pega a criança. Ali ela se sente segura. Eu vou onde eles me levarem. Porque o caminho é certo. O caminho é forte. O caminho é seguro. Né? E quem tenho eu no céu além de ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne, o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e é a minha porção para sempre. Então, gente, aqui ele diz que, para mim, o Senhor é mais do que suficiente. Aleluia. Eu sou riquíssimo. Eu preciso do que nesta vida? O que eu preciso nesta vida? Isso vai ficar, tudo isso vai ficar. Para que eu preciso? Então, a partir de hoje, Senhor, eu estou tirando a minha visão disso. Não que é proibido, pecado, você trabalhar, ganhar seu dinheiro, ter uma vida boa, que as bênçãos seguem aos que creem. Né? Mas aqui, ele está saindo de um pensamento, de uma situação criada. Que ele mesmo criou. Ele mesmo criou. E ele está saindo dessa. Porque bom é Deus para com Israel e os puros do coração. Senhor, eu caí em mim. Eu sei que o Senhor está me cuidando. Né? Então, é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Por quê? Porque o Senhor me levará para a glória. Aleluia. Versículos 27 e 28 para a gente encerrar. Pois eis que se alongas de ti, pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Os ricos serão destruídos. Ninguém vai escapar. Não escapa. Gente, nós temos que pregar algo para esse pessoal que não tem a ciência nem a consciência disso. Eles serão destruídos. Tu tens destruído aqueles que se desviam de ti. E o 28. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Aleluia. Glória a Deus. A consciência dele chegou de uma tal maneira, ele escreveu isso. Quem há poucas linhas atrás estava escrevendo, e que me adianta tudo isso? Para quê? E agora ele vê uma consciência boa, firmada e forjada no nome do Senhor. Aleluia. E aí, o salmista, muito embora tenha resvalado no fundo do poço, ele entendeu algo muito interessante, porque ele começa, primeiro versículo, bom é verdadeiramente bom é Deus, e ele termina o último com esse versículo, com palavras positivas, mostrando a relação sua com o Senhor. Esse Deus que nos trata, que nos comove, e beleza. Até aqui o Senhor nos guiou. Aleluia. E aí, ele criou o quê?
aquilo que nós temos que. Asaf aprendeu aquilo que nós temos que aprender. E o que é que nós temos que aprender? A noção de recompensas imediatas e de prosperidade garantidas nesta vida é um falso engano. É um perverso engano. Nós temos que fugir disso e nos ater a Deus, porque Ele nos dá o caminho. Glória. Nós temos que nos encarar dele, porque o resto fica um perverso engano. E aí, as injustiças nesta vida negam a justiça divina. Eu vou encerrar com Provérbios 28:13, que diz que é bem propício esse texto aqui. Deus me deu no final disso tudo. O que cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessam e deixam alcançarão misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. Então eu preciso confessar e deixar. Confessa e deixa. Se tem algo no seu coração, confessa. Deixa. Confessa. Porque senão você não vai prosperar. Aqui nesta vida, talvez também não. Mas para a vida eterna. Essa é a nossa prosperidade. Essa é a nossa prosperidade. Então, aqueles que fazem isso, alcançam misericórdia. E que essa misericórdia seja uma constante em nossas vidas. Amém? O Senhor nos abençoe e nos guarde.